Capítulo 13 do livro A Natureza da Realidade Pessoal. Bem e mal, crenças pessoais e coletivas, o efeito sobre a sua experiência particular e social. Esse capítulo eu achei muito interessante, porque no final dele você entende o que o Seth está querendo nos apresentar. Qual o conceito aqui que ele está querendo mostrar. Pelo menos foi o que eu filtrei. Então ele começa o capítulo ditando para Jane, né, e fazendo com que o Robert Butts colocasse em duas colunas em um papel, né? Então, por exemplo, ele cria a coluna A, a coluna B, a coluna 1, a coluna 2, e ele classifica essas colunas como o lado direito, o lado esquerdo, e coloca o fora da graça, o estado de graça e o fora da graça. E aí você entende lá no final, você coloca. Eu até tomei um susto no começo, porque ele coloca assim, por exemplo, estado de graça, saúde. Fora da graça, doença. Estado de graça, ser rico, não, como é que é? Riqueza. Fora da graça, pobreza. Eu comecei a ler isso, eu tomei um sustinho, assim, eu falei, pô, o Seth tá classificando as coisas? Como assim, né? Se a gente aprende com ele a espontaneidade das nossas ideias, do quanto a gente precisa ser, e a gente respeitar a espontaneidade das nossas ideias, e principalmente uma das coisas que o Seth nos coloca, que para mim foi uma libertação de que todas as experiências são válidas e são escolhas. Por que ele está classificando, né? Porque a gente aprendeu nos capítulos passados que o estado de graça seria o estado unificado. E o fora da graça é essa bagunça que a gente criou acreditando na separação. Eu comecei a achar estranho essa classificação que ele coloca. Então ele faz uns três diagramas desses. E aí depois você vai entender que ele classifica, ele aponta como certos grupos de pessoas onde a gente se encaixa, né? Que a gente acha que se encaixa em determinados grupos e ali ficamos, né? Então ele apresenta as crenças, por exemplo, de cada grupo. Então ele coloca o lado A, pensa dessa forma. Então, para o lado A, ter riqueza é legal e ser pobre é uma desgraça, é um castigo. Para o grupo B, ser rico é ser um ser humano que não presta, é ser um ser humano não espiritualizado. E ser pobre é ser legal porque me coloca aí sei lá, o que me coloca num estado de passividade, sei lá, de permissão, eu tô aqui, eu sou pobrinho, eu sou bonzinho, Deus vai me abençoar, enfim. Ele faz esses diagramas aqui, então, são para que a gente entenda como a nossa sociedade se classifica e como cada crença vai ser oposta e diferente para cada grupo que pensa de certa forma ou não. E eu achei incrível, que a gente vai entender mais para frente, por que ele coloca essa diferenciação e por que a gente interpreta as coisas, por que o ser humano tem uma necessidade de interpretar o certo e o errado, né? De classificar o certo e o errado. A gente tem uma necessidade de julgamento, vocês repararam? Né? Então a gente tem que ter limites do que a gente acha que é correto, limites definidos, né? Conceitos definidos, aliás, do que é certo e do que é errado. E nisso a gente vai criando a nossa personalidade em cima disso, as nossas atitudes em cima disso, os nossos julgamentos em cima disso. Então ele coloca aqui, ó, em certos grupos, no primeiro grupo que ele classifica aqui, no quadro de crenças, as doenças, a pobreza e a feminilidade, de certa forma os conceitos não cristãos e uma herança não caucasiana são racionalizados do ponto de vista dessas crenças. Alguns de meus leitores podem considerar-se muito iluminados, acreditando, por exemplo, em reencarnação como uma série de vidas consecutivas. A gente que estuda o material do Seth sabe que são vidas simultâneas. Mas para certos grupos de pessoas aqui, acha que é uma vidinha após a outra. Entretanto, poderão usar esses conceitos para justificar sua crença na inferioridade de outras raças. Eu tenho uma herança caucasiana, e tenho uma condição material melhor, moro num país mais desenvolvido, o resto que não tem a mesma raça que a minha, sofre porque está pagando um karma ou porque está pagando um castigo. Então, as velhas ideias do toma lá da cá, né? A gente justifica as nossas crenças nessa questão dual da vida, né? A gente justifica crenças erradas
Porque o ego, de certa forma, precisa que a dualidade aconteça, que é a ideia do certo e errado, que é a ideia do oposto. E o que é o oposto, se não você disfarçar e manter o conceito de separação? Porque se somos opostos, não podemos jamais estar unidos. Não podemos andar de mãos dadas, não podemos ser e estar unificados. Porque nós somos opostos, nós temos crenças diferentes. Então, na nossa sociedade, nos foi ensinado de que nós temos que nos segmentar uns dos outros, nos classificar uns dos outros e escolher os lados. Tanto, eu não vou usar o lado esquerdo e direito para que isso não venha a ser interpretado de uma forma política, tá? Mas vamos usar o lado A e o lado B. O lado A acredita que está certo, o lado B acredita que está certo também. E o Seth coloca aqui que ambos têm as suas... Quer ver? Ó, deixa eu ver aqui. Ó. Então ele fala do lado A, tal, não sei o quê. Depois ele cita o outro lado. Perdão. E o lado B, aqui temos um sistema de crenças no qual é errado ser branco, americano ou rico, ou mesmo ter uma situação financeira confortável. Todas as distorções do cristianismo são aparentes e o primeiro grupo é cego para elas, naturalmente. Aqui, entretanto, a riqueza e a pele branca não são apenas mas sintomas óbvios de deterioração moral. Se o primeiro sistema de crença vê o dinheiro e os bens como um sinal de bênçãos de Deus, o segundo grupo vê os bens materiais como seu declínio espiritual. Então ele fala assim, ambos são extremistas e ambos estão errados. Por que a gente tem que se classificar e se julgar e guerrear um com os outros? Aonde está dito que, para quem busca esse conceito espiritual, esse conceito da unificação, não cabe a separação, não cabe o julgamento. É claro que cada um de nós vai formar as nossas ideias do que é certo e errado. Eu tenho as minhas, por exemplo, que pode ser diferente das de vocês. Mas temos que respeitar um único conceito: não fazer mal ao outro. Não ser egoísta a ponto de poder ajudar e não ajudar. Não ter atitudes egoístas e corruptas ao invés de fazer o bem e ajudar. Porque atitudes corruptas, atitudes egoístas estão fortalecendo a ideia da separação. Se eu posso, se eu tenho, se eu consigo, eu vou ajudar, porque eu acredito na unificação. Então eu vou ajudar. Se eu posso, se eu tenho, se eu consigo e se eu não faço nada, eu estou me sentindo separado, eu estou acreditando na separação, eu estou fortalecendo o ego. Então não importa que lado você escolha, e se é que a gente tem que escolher um lado, eu acho que a gente não tem que escolher lado nenhum no sentido de nos separar dos outros. Claro que socialmente a gente vai escolher certas tendências porque a gente vai formar certas opiniões e achar, não, eu acho que esse caminho aqui está mais legal porque vai de acordo e eu estou vendo atitudes que são de acordo com o que eu acredito. Então eu vou aqui. Mas não me dá o direito de apontar o dedo, de virar a cara e de julgar as pessoas, os demais. Quando a gente leva esse cunho, então, isso eu estou falando aqui de uma forma dentro da política, por exemplo. Se eu levar isso para um cunho religioso, então, pelo amor de Deus, julgar religiões, para mim, é bizarro, né? Você pode ter a religião que você quiser. Se você está dentro de uma religião e você está vibrando com aquela religião está falando, por mais corruptas que as religiões hoje possam parecer, elas vão pregar que fazer o bem é legal, né? Então, por mais bitolado que você esteja naquela religião, preste muita atenção para ver se você não está julgando, porque se você está julgando, nem essa religião você está seguindo. Porque eu não acredito que exista uma religião que justifique fazer o mal ao outro. Aí é ser demente, né? Aí é ser fora da casinha e aí não tem nem que, sei lá, não tem nem que olhar para uma situação dessa. Mas acredito eu que a maioria das religiões pregam o bem. Então, se prega o bem, julgar que o outro, que a religião do outro é errada, é pagã, ou sei lá o que for, e te colocar numa situação superior a ele, também é ser errado, né? Então, são lentes diferentes, grupos diferentes que se dividem, se segmentam, para continuar ainda fortalecendo a ideia de separação.
a ideia de um Deus punidor, de um Deus que castiga. E aí tá errado, né? Não é o que quem realmente busca unificação concebe como certo, né? E aí ele fala algo muito importante, que a gente tem que prestar muita atenção, que eu acho até mais legal do que o conceito das crenças, que dentro desses conceitos das crenças, ele coloca a crença errada que a gente tem na velhice. E aí quando a gente entende por que o Seth está colocando e por que ele bate tanto nessa questão, que a gente fala, putz, é verdade. Não é só o conceito do envelhecimento precoce que a gente se autoimpõe, do envelhecimento precoce do nosso corpo físico, de se aparentar mais velho, de envelhecer, de ir reduzindo os nossos sentidos, reduzindo os nossos movimentos. Tem algo muito maior por trás disso e que quando cai a ficha assim, nossa, eu falei, putz, não acredito. Realmente, quando a gente começa a compreender, pessoal, fica tão fácil entender como que o ego funciona e como ele foi inteligente em criar certas crenças. Uma delas, essa questão da velhice. Quando chega a hora, o indivíduo começa a ver além da vida temporal, a abrir dimensões de percepção que não se poderia permitir abrir enquanto envolvido na vida adulta normal, intensamente focalizada no aspecto físico. Então ele fala assim: o momento da velhice é algo muito maravilhoso, é algo que deveria ser muito bem aproveitado por nós. E ele vai explicar o porquê. Mas ao contrário disso, a gente vê como algo errado, a gente vê como uma situação de deteriorização física, mental, emocional, de estarmos menos conscientes. E ele fala que não, que é totalmente o oposto. As terapias, infelizmente, via de regra, a personalidade não tem um sistema de crenças para apoiar essa expansão. A expansão que a gente alcança num período de maturidade de idade, né? Por quê? Porque a gente já tem vários resultados emocionais que a gente filtrou e que a gente colheu ao redor da vida. A gente dá uma diminuída no nosso sistema racional de pensar, com a mente racional. A mente só racional é aquela que tem que acordar, trabalhar, fazer as atividades do dia a dia e só ficar naquilo e não expandir, não ser criativo, não ser intuitivo. Então ele explica também lá na frente, vocês vão ver, quando a gente chega a se aposentar, a gente se abre para esse sistema. Então a gente deixa, a gente se permite ouvir a nossa intuição, trabalhar a nossa criatividade. E quão maravilhoso é esse período. Quantos frutos bons nós poderíamos estar colhendo, respeitando a maioridade, respeitando o momento da velhice. A velhice é um dos aspectos mais criativos e valiosos da sua vida. Os idosos, porém, são levados a sentir-se inúteis em sua sociedade. Essa sociedade que a gente criou, pessoal, é muito ruim. De todos os lados, ela é muito ruim. Suas crenças sobre idade, como tudo ou mais, formarão sua experiência, e suas crenças coletivas irão afetar a sua civilização. Com os conceitos atuais de sua sociedade, homens e mulheres temem a velhice desde a juventude. Se a idade adulta, em seu apogeu, é considerada como o exemplo ideal de vida, ventura e sucesso, a velhice é vista como oposto, uma época de fracasso e decadência. E é muito legal agora a chave que ele vem. Porque assim, para a gente entender esse conceito que ele quer colocar, imagina comigo. Na nossa fase infantil, na nossa idade de criança, a gente pode brincar, a gente pode ser criativo, a gente pode ser espontâneo, porque é bonitinho, é criança. Mas para a sociedade, a criança não sabe o que faz. Não se presta atenção no que uma criança fala, não se leva a sério o que uma criança fala. Mas não, né? Então, deixa porque é criança. Aí vem a parte jovem, a fase da juventude. O jovem pode ser rebelde, o jovem pode questionar, o jovem pode, ele é jovem, também não se leva a sério o jovem. Aí vem a fase adulta. Agora eu entrei na fase adulta. Agora eu tenho que usar só da minha mente racional. Eu tenho que seguir o padrão. Eu tenho que só pensar em acordar, trabalhar, ganhar dinheiro, ser sério. Tenho que seguir os padrões convencionais, tenho que constituir família, casar, ter filhos, blá, 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 blá. E aí depois vem a velhice. Na velhice eu volto a não ser levado a sério para a sociedade. Tá velhinho, tá senil, não sabe o que fala, né? Então deixa ele. O que é isso? Na infância, a criança, e o Seth ele fala isso, ele fala algo que o Joe Dispenza também fala, que eu adoro o Joe Dispenza, para mim o Joe também vem da escola do Seth, né? Como a maioria desses americanos todos que falam de cocriação, de física quântica nem tanto, mas de mecânica quântica,
Para mim, todos vêm da escola da Jane daquela época. A Esther Hicks também, que com Abraham Hicks, ela também foi aluna da Jane. Então, voltando, ele fala assim, de 0 a 3 anos, se eu errar aqui, pessoal, vocês me perdoem, mas eu acho que é mais ou menos isso. De 0 a 3 anos, a criança ela tá na idade, ela tá com a mente consciente e inconsciente ligadas. Ela tá lá e cá. Ela tá no mundo desperto, que somos nós aqui acordados, e no mundo dos sonhos, somos nós dormindo. Mas ela faz essa junção, ela tá unificada. De 3 a 6 anos é onde essas crianças vão formar as crenças. Então, eu acho que eu já falei isso em outro vídeo, né? É onde ela vai escutar todas as crenças do papai, da mamãe, da avó, do vô, da escola, enfim. Ela vai formar aquelas crenças e aí dos 6 aos 12 anos ela está interpretando aquilo e dos 12 aí já vem a fase adulta e tal. Depois vem a fase adulta. A fase adulta seria aqui colocado como 7 só a mente racional, só o estado acordado. Para mim é só o estado acordado que importa. Então eu aprendi que esse eu que sonha é só um sonho, é só um devaneio, que no sonho não tem nada para eu aprender com o sonho. Então por isso que a maioria das pessoas nem lembram do sonho. A maioria das pessoas se entopem de remédio para dormir. Eu falo, gente, pra todo mundo que eu conheço, às vezes eu nem tenho intimidade com a pessoa. Ah, você não dorme bem, mas por que você toma remédio? Mas você sabe que... Aí eu já... Meu, é horrível tomar remédio. Você não pode tomar remédio e não sei o quê. Não, 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 não. E aí depois vem a velhice. Na velhice, que a gente volta a esse contato. Por quê? Porque a gente se permite relaxar, a gente aumenta o nosso contato com a nossa mente inconsciente, que de inconsciente a gente aprendeu também que não tem nada, mas a gente se permite fazer essa fusão entre mente consciente e mente inconsciente. E a gente abre o nosso canal de intuição, a gente abre o nosso canal de percepção extrasensorial das coisas. A gente fica muito mais criativo porque a gente recebe impulsos desse eu, que é o eu sonhador. Seria tipo o corpo físico com o corpo espiritual, mental, emocional, conversando entre si, os dois eus se comunicando, que a gente acha que são separados, mas não são. Mas, né, a gente se permite na velhice se permite expressar melhor esse estado. Mas, para a sociedade, o que é isso? Ah, isso é senilidade. Tá ficando senil, tá ficando doidinho. Deixa ele lá quietinho, fazendo um hobbyzinho ou outro, que é só isso só para isso que velho serve, né? Você vê como a nossa sociedade, que foi formada do ego, tem a necessidade de manter a mente consciente, o racional separado do intuitivo, da mente inconsciente e do espiritual. Porque ele criou a segmentação de mente consciente e inconsciente. Porque a gente aprende no material do Sete que não existe isso. Nós somos seres multidimensionais. Nós estamos expressados aqui na forma acordada com o nosso corpo físico, mas desperto é o que o Hélio Couto fala também, pessoal. O lá e cá é a mesma coisa. Né? Então a gente continua as nossas atividades aqui no estado de sonho. E a gente aprende, aliás, muito mais em estado de sonho, a gente programa o que a gente quer manifestar aqui. Deveria ser unificado esse estado. O eu físico, fisicamente orientado, com o eu interiormente orientado, com o eu espiritual, como você quiser chamar, o eu emocional, mental, são unificados. Somos multidimensionais. A gente vive, a gente está vivo em várias dimensões e unificados uns com os outros, unificados também esse nosso eu físico com os nossos eus que estão constantemente em outras dimensões, nos orientando e nos guiando nessa vida física manifestada. Parte disso, voltando aqui ao texto, a ideia de que a velhice é um período infértil, está ligada a ideias distorcidas das mentes conscientes e inconscientes. Falando de modo geral na sociedade ocidental, a mente consciente é vista como assumindo seu lugar no início da idade adulta, quando o eu se levanta do berço da inconsciência infantil para a percepção crítica e a diferenciação. A consideração pelas distinções e diferenças é tida como uma das maiores características da consciência, e assim esses seus aspectos são valorizados. Eu tenho que me segmentar, eu tenho que escolher um lado, eu tenho que julgar o que é certo e o que é errado, ou seja, eu tenho que me colocar como separado. Por outro lado, as características de assimilação, combinação e correlação igualmente significativas são negligenciadas. Desde a infância, a mente é treinada para usar suas qualidades argumentativas, separadoras, acima de todas as outras. A criatividade tem permissão de fluir apenas por certos canais extremamente limitados.
Quando o indivíduo envelhece e se aposenta, por exemplo, já não precisa ter esse tipo particular de concentração focalizada. A mente, na verdade, torna-se mais ela mesma, mais livre para usar um número maior de suas habilidades que podem então afastar-se de áreas restritas, a fim de se assimilar, reconhecer e de criar. Por que deixar esse estado chegar apenas na velhice, se a gente pode e deve viver a vida inteira nesse estado unificado, de mente consciente e inconsciente? Em termos mais amplos, naturalmente, cada um pertence. Daí outra coisa que ele fala aqui, que essa ideia, a ideia da segmentação, que segmenta as raças, né? E essa justificativa de que a raça tal é boazinha, a outra raça que sofre é porque ela paga karma. Olha o que ele fala aqui. Em termos mais amplos, naturalmente, cada uma pertenceu a outras raças em outras épocas e lugares, ou, para ser mais específico, em existências simultâneas, um desempenha o papel do outro. Eu só grifei essa parte, pode ter parecido um pouco mesmo meio fora de contexto, mas para a gente relembrar que as vidas não são consecutivas e são sim simultâneas. Então, se eu sou de uma raça hoje e tenho preconceito com a outra raça, será que não tem um outro meu dessa outra raça aqui fazendo mal para essa raça aqui? E hoje eu tenho a necessidade de fazer mal para essa outra raça aqui, por consequência de um eu meu que não está lá fazendo besteira, e eu tenho que justificar essa minha atitude de besteira lá em outra raça, só trocando aqui de time? Então a gente tem que prestar muita atenção na segmentação, pessoal. Segmentar, classificar, julgar, isso é coisa do ego. Todos nós temos a livre escolha de escolher o que a gente quer representar, de escolher o que a gente quer ser. Não nos cabe o papel de julgador. Voltando aqui, né? Julgar é se ver separado. Olha que legal o que ele dá de exemplo aqui de como deveríamos estar, como éramos antes da ideia da separação. Em muitas civilizações antigas, referenciavam-se à noite com o seu negror e exploravam-se os segredos da consciência noturna. Porque a gente acha como crença, né? Certos grupos têm a crença de que a noite é perigosa, né? Então o 7, ele volta também aqui nesse capítulo a falar do quão importante seria se a gente tivesse períodos mais curtos e mais recorrentes de sono, para que a gente consiga ter uma comunicação maior entre o eu que dorme com o eu que acorda, para que a mente consciente e inconsciente, eu continuo a falar inconsciente aqui como termo, tá? Mas a gente sabe que mente inconsciente não existe. Mas enfim, que esses dois estados mentais pudessem conversar melhor. Então, eu, Fernanda, aprendi com o material do 7 que aqueles momentos que a gente acordava, porque antes a gente achava, eu tinha uma crença por caminhos que eu vinha estudando, de que quando a gente acordava de madrugada, a gente estava sob ataques de energias negativas, que energias negativas ficam mais fortes na Terra durante a madrugada. Aí eu acordava em certo período, eu falava, será que eu estou sob ataque? Aí eu fazia uma proteção e voltava a dormir. Hoje não. Hoje eu acordo e eu vejo o quanto eu produzo mais. Por exemplo, nesse trabalho aqui, o quanto para mim flui mais as coisas quando eu levanto da cama e me sento e começo a trabalhar, por exemplo. A gente fica muito mais lá e cá. Outra coisa que eu faço muito nesse período que eu acordei, se eu sentir que não é para que a minha criatividade não está ligada nisso, né, no foco aqui do trabalho ou do livro que eu tenho escrito, eu fico perguntando sobre as questões que eu estou sonhando. Porque o sonho está muito mais vívido, né? Quando se acorda de repente de madrugada. Então eu fecho o olho, mas não com a intenção de dormir de novo. E eu vou relembrando, vou buscando o sonho. Aí eu fico perguntando: estou sonhando isso por causa disso aqui? Ah, sim. Ah, então isso aqui é isso, isso, isso. Às vezes, o próprio material do 7 tem coisa que eu não entendo. E aí eu fico me questionando algumas coisas, assim, né? E eu não consigo ficar sossegada enquanto eu não filtrar uma linha de raciocínio. E aí eu fico perguntando, mas então o eu pensa assim, assim, assado e tal, e nananã. E aí eu fico tendo as respostas durante esse estado de acorda, sonha, acorda, sonha. Quando eu vejo que não é para acordar, eu fico fazendo isso. Quando eu vejo que é para despertar, eu venho, sento, leio, estudo, escrevo. E aí em casa é que a gente pegou essa mania. Às vezes eu desço, tá minha mãe também no computador dela, escrevendo, estudando, lendo, criando os cursos que ela cria. Então a nossa criatividade está muito mais aguçada e fica muito mais aguçada quando a gente usa o tempo. E depois você quer dormir mais um pouquinho, dorme mais um pouquinho, dá o horário normal de acordar, acorda, e a gente não acorda com sono, pessoal. E eu tenho uma verdadeira adoração pela noite, pela madrugada, pelo silêncio que a noite traz. Eu tenho o privilégio de morar num lugar muito legal.
E mesmo em São Paulo, a gente mora num condomínio fechado, então é um condomínio extremamente arborizado, então eu tenho muitos pássaros no meu próprio jardim, a gente tem muito jardim, a gente optou por ter mais verde em casa do que espaço cimentado. Então a gente tem árvores grandes, a gente tem pássaros, então às vezes de madrugada eu acordo e aí eu sento para estudar e estou escutando passarinho. Então, sabe, o período da noite para mim é algo incrível. Se eu tô fora de São Paulo, então, num lugar de montanha, nossa senhora, eu fico encantada e me forço realmente a acordar de madrugada para ficar nem que seja olhando a janela, assim, vendo a mata. Não sei, me dá uma vitalidade, me dá uma força que eu não sei explicar. Se eu não desperto, então eu faço esse exercício. Que façam isso, é maravilhoso. Eu vou falar mais um pouquinho no final, porque ele fala dessa situação com as palavras do Sete. A gente volta aí eu explico melhor como que eu faço como que eu criei, né? Intuitivamente até esse sistema de perguntar pro meu eu interior as respostas nesse estado de dorme e acorda. Eu vou voltar aqui porque eu me perdi, tá? Em muitas civilizações antigas, referenciavam-se à noite com seu nervor e exploravam-se os segredos da consciência noturna. Faziam-se correlações em que esse conhecimento era usado conscientemente durante o dia, então o que eu aprendia de madrugada eu usava na noite. Os dois aspectos de consciência aparentemente separados fundiam-se e a arte e a civilização floresciam de um modo quase impossível de conceber em seus termos. E nessas civilizações todas as raças tinham seu lugar reconhecido alegremente e as pessoas de todas as idades eram respeitadas por sua contribuição particular. Cada um escolhendo a opção de raça que cada um escolheu vir, manifestar e respeitando uns aos outros. Que diferença, hein? Nessas sociedades não se aplicavam os julgamentos limitados de valores, tratados neste capítulo, aqueles julgamentos de valores que a gente falou no começo. As pessoas ou raças não precisavam desempenhar certos papéis, representando várias porções das características da humanidade. Cada pessoa tinha o direito de ser única, com todas as implicações que isso poderia vir a trazer. Isso não significa que a humanidade tenha caído de seu estado de graça para o que parece ser uma condição inferior. Não foi um castigo isso que nós criamos, foi uma escolha. E eu acho tão lindo, de uma bondade tão grande quando o Sete coloca isso pra gente, porque olha como ele fala, ó, que bonitinho. Significa que vocês escolheram diversificar funções e habilidades. Isolá-las, por assim dizer, a fim de aprender e compreender e até de desenvolver sua natureza peculiar. Não sei porque é algo que ainda não me faz. Não consigo formar ainda por que a gente escolheu pela separação, como que isso aconteceu realmente, de fato. Isso é uma coisa que eu estou me perguntando nesse estado de sonho até. Talvez até seja pelo livro que eu estou escrevendo, que aborda também isso, então eu acho que vai vir aí alguma insights que eu vou receber, ditados, né, que eu tenho recebido, que vai falar um pouco sobre isso, porque ainda falo, meu, mas por quê? Por quê? Em que momento foi que a gente resolveu experimentar ou achar que é possível experimentar a separação? Mas enfim, há formas de assimilar seu conhecimento interior, seus valores constantes de luz e sombra, bom e mal, juventude e velhice, e de usar esses critérios para enriquecer sua própria experiência de um modo muito prático. Ao fazerem isso, melhorarão não apenas a si mesmo e a sua sociedade, mas o mundo em geral. Irão também reconhecer o estado de graça na qual precisam existir, ou seja, o estado de separação não é o nosso estado natural de ser. Então a gente precisa reaprender a nos sentir unificados. Unificados estamos, a gente só está interpretando, por isso que chamam isso aqui de estado ilusório, né? Porque é um estado em que a gente se vê separado, por isso que a gente criou essa dualidade. Alimenta-se essas crenças duais para que a separação possa ainda parecer ser real, mas não é. Quando a gente compreende, quando a gente entende, a gente vê que a separação não existe. E vai vir o momento que a gente vai unificar e vamos nos perceber unificados, isso eu tenho certeza absoluta. Aí ele volta, então aí nessa parte do livro ele volta a falar da importância do estado de sonho, como a gente poderia aprender a dormir certo em períodos intercalando com mais intervalos o nosso período de dormir e acordar, para que a gente não fique tanto tempo dormindo e tanto tempo acordado, porque isso cria o quê? Cria uma ideia de separação da mente consciente e da mente inconsciente, então a comunicação fica mais difícil.
As mudanças nos hábitos de dormir e acordar pode, repito, provocar uma transformação que torna óbvio o fato de que os sonhos têm grande sabedoria e criatividade, de que o inconsciente, na verdade, é muito consciente e de que, de fato, o senso de identidade do indivíduo pode ser mantido durante os sonhos. O medo do autoaniquilamento, simbolicamente considerado como morte, já não se aplica como antes. A gente vê que a gente não tem essa ideia de separação. Então, eu me percebo Fernanda física, mas eu também sei que eu sou uma Fernanda espiritual, eu sou uma Fernanda multidimensional. E aí isso me faz viver bem nesses dois estados. Eu tenho consciência desses dois estados, que a minha consciência está sendo manifestada, está escolhendo manifestar. Para mim, a morte não existe mais. É só uma troca. É só por um período de tempo eu deixo de estar fisicamente orientada. Então você perde até o medo da morte. As coisas ficam mais claras, ficam mais fáceis. Isso, e aí ele fala aqui, ó, isso não seguir, ele fala aqui durante os sonhos, quando a gente está acordado, torna-se muito mais fácil agir, né? E não significa que em todos os sonhos esse tipo particular de percepção seja alcançado, né? Não é todos os sonhos que a gente vai ter explicações e conhecimentos, mas ele geralmente acontece dentro do padrão do sugerido do despertar e dormir, entre aquilo que eu estava falando para vocês. Então é um estado assim, pessoal. Deixa eu só ir para a parte final aqui, para ver onde que a gente vai finalizar. Não tem mais coisa aqui para ver. A divisão entre os dois aspectos da experiência começa a assumir características de comportamento completamente diversas. O inconsciente torna-se cada vez mais estranho à consciência. As crenças formadas a respeito dele e os simbolismos envolvidos são exagerados quando a gente se mantém em um estado só muito acordado e só olha para esse estado acordado. O desconhecido parece ser ameaçador e degenerado. O auto-aniquilamento parece ser uma ameaça sempre presente nos sonhos e no sono. Ao mesmo tempo, todos esses impulsos chamejantes, criativos, espontâneos e emocionais que brotam normalmente do inconsciente tornam-se temidos e são projetados então sobre inimigos ou outras raças e credos e religiões. Se a gente se mantém muito só com a mente racional, a gente começa a criar a crença de que tudo que vem do inconsciente é errado. E aí a gente se torna cada vez mais separados uns dos outros, porque a gente vai é um movimento natural, a gente vai se enraizar cada vez mais nas crenças para sustentar essa ideia. Então a gente vai se tornar cada vez mais extremista, cada vez mais julgador e cada vez mais distante uns dos outros e distantes de nós mesmos. Porque a mente consciente, ela é só consciente porque ela é só apenas fisicamente orientada para o estado de despertar, para o estado desperto que a gente está quando a gente se percebe fisicamente. Não quer dizer que ela é a certa. Não quer dizer que ela é a número um. Muito pelo contrário, ela é só uma expressão do estado acordado de ser. A mente racional, a mente que está desperta. Tá? A mente inconsciente é a mente multidimensional, é a mente que conhece a gente muito mais do que a gente se conhece acordado. Então é a mente que sabe as escolhas que a gente tem que fazer, que sabe os caminhos, que tem o acesso à centelha para falar para a gente os caminhos que a gente tem que percorrer para alcançar aquilo que a gente quer alcançar. Então, voltando lá à dica. Quando a gente estiver dormindo, acordou de madrugada, ou um cochilo que você vai dar à tarde, no estado de tipo, tô pegando no sono, mas ainda tô acordado, pergunta pro teu eu alguma coisa que você precisa saber. Ai, mas eu troco de emprego? Eu fico com aquele fulano? Qual que é a intenção daquele fulano comigo? Daquela ciclana comigo? Escuta. Eu tô certa de pensar dessa forma? Escuta a resposta que você vai ter. Ai, Fernanda, tentei, não consegui. Tenta de novo. Porque, pessoal, é mágico as respostas que a gente está tendo. Eu tô falando para vocês, eu uso isso até para nem mais questões pessoais também, mas para mim, o quanto eu entendo das coisas que eu estudo nesse estado. Putz, mas o eu, a mente consciente, como é que dá o processo da criação? Aí eu escutei nesse estado uma resposta que para mim fez um clique. Falei, caramba, realmente é isso, tá? Então é muito importante que a gente preste atenção nesse estado para que a gente tire os frutos, pessoal, porque isso é nosso, isso é o que nós somos. Nós somos constituídos assim. Nós não somos seres físicos, nós somos seres multidimensionais, nós somos
energia. Então a gente tem que aproveitar as nossas próprias habilidades, parar de achar que estamos separados uns dos outros, separados dessa força, acreditar só em plano físico. Tá antigo demais isso, já não cabe mais isso. Quando você confia em si mesmo, confie em suas próprias interpretações dos sonhos, e elas os levarão ao maior entendimento de si mesmos. Suas crenças sobre bem e o mal se tornarão muito mais claras para você, que já não precisará projetar as tendências reprimidas sobre os outros de um modo exagerado. Ou seja, tendo esse estado, a gente vai redescobrir, aprendendo a lidar, né, nesses dois estados, a gente aprende a lidar com a gente mesmo, a gente aprende a voltar a ser o que nós fomos pensados para ser, o que nós realmente somos em um estado unificado. Aí ele fala, até depois ele finaliza aqui, dizendo que a gente é tão preso nesse estado racional que a gente só valoriza certos atributos, que a gente simplesmente falou um não para o nosso estado criativo, para o nosso estado intuitivo. Então ele cita aqui, por exemplo, um escritor, ele é só considerado uma boa pessoa se ele escrever um best-seller e ganhar dinheiro. Um artista que tem as suas obras lindas, ele só é considerado um bom artista se ele ganhar dinheiro com isso. Aí você justifica ele ser um artista. Ele fala assim, sejam livres para serem o que vocês quiserem ser. Não é viver em um estado de procrastinação ou de comunismo, não é viver em um estado trancado no quarto sem fazer nada, não é isso. Mas seja livre para expressar o que você quer ser. Claro, a gente precisa levantar, trabalhar e pagar a conta, ok. Mas se nós respeitássemos o nosso estado, a nossa mente criativa e intuitiva, a civilização seria outra. A corrida para o dinheiro, para o ter, não seria tão exagerada assim. Cada um ia conseguir se manter, ser feliz e ter prosperidade naquilo que vibrasse, naquilo que quisesse. A gente aprende na mecânica quântica que a gente estoura, a gente ganha dinheiro, a gente prospera quando a gente faz aquilo que nos dá paixão, que nos dá vontade de fazer. Então, isso seria o certo. Seria usar a criatividade, seria usar a intuição, seria usar a nossa paixão pelo nosso ser, pela vida, aquilo que nos motiva, aquilo que nos impulsiona para viver a nossa vida. Esse é o certo. E não nos tornarmos pessoas julgadoras e chatas que acreditam e se basear em crenças totalmente erradas da realidade para viver só na mente racional. Então a gente tem que ousar sim ser diferente, se assim a gente escolher ser diferente. E ir atrás do que nos motiva, treinar, estar na mente, a mente religar a mente do eu desperto com a mente do eu que sonha, unificar essas funções dentro do nosso ser, para a gente voltar a nos colocar num estado de unificação, aliás, tirar o véu da separação e nos voltar a perceber unificados e viver uma vida muito mais leve, muito mais frutífera em todos os aspectos. Muito obrigada. Se você gostou deste e dos demais materiais de nosso canal, peço que curta este vídeo e se inscreva no canal. Assim, o YouTube entenderá que o assunto tem relevância e você estará ajudando para que mais pessoas recebam seu conteúdo.